do Senhor, irmãos, mais um registro aqui neste vídeo da leitura de mais uma lição, ok? Meu nome é Isaac e vou estar lendo mais uma das lições do segundo trimestre de 2006, da revista que teve o tema do trimestre intitulado Heresias e Modismos, combatendo os erros doutrinários. Se inscreva no canal, registre o teu like, compartilhe o vídeo e assim você vai estar me ajudando com este canal aqui a alcançar muitas pessoas com a palavra de Deus. Nesta lição temos o comentário do pastor Ezequias Soares. Aqui estão as lições. Aqui no sumário nós temos o título de cada lição. Como você pode ver, se você não encontrou nos vídeos do canal, você pode solicitar através do comentário. Eu estarei lendo a lição que você verificar aqui. Neste vídeo eu vou estar lendo a lição de número 5, que fala sobre as testemunhas de Jeová. Vamos então para a lição de número 5. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você está convidado por mim agora a se inscrever no canal. E a todos a mesma solicitação para registrar o like, comentar, compartilhar o vídeo. Como você pode ver, é um conteúdo de suma importância e que todos precisam conhecer, ok? Lição de número 5, as testemunhas de Jeová, 30 de abril do ano de 2006. Esta lição estava tramitando nas escolas bíblicas dominicais. Escolas essas que são realizadas todos os domingos às 9h30, às 11h30 da manhã. As portas dos templos da Assembleia de Deus, das Assembleias de Deus, se abrem para o público, onde todos podemos ali comparecer, ouvir a palavra de Deus, estar ali em uma das classes, ouvindo e também perguntando, estudando, examinando as Escrituras. Texto áureo. Se alguém vem ter comigo e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. 2 de João, versículo 10. 2 de João, versículo 10. Verdade prática. Não há uma testemunha de Jeová sequer no mundo que não haja se convertido a esse movimento pela leitura da Bíblia. Leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 3, versículo 17 a 21. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Leitura diária. Segunda, um Deus em três pessoas distintas. Terça, Deus é Deus igual ao Pai. Jesus é Deus igual ao Pai. Quarta, o Espírito Santo é Deus igual ao Pai e ao Filho. Quinta, os elementos da constituição humana, corpo, alma e espírito. Sexta,
Todos os que recebem a Jesus tornam-se filhos de Deus. Sábado, o inferno não é a sepultura, mas um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Comentário. Introdução. A Sociedade Torre de Vigia é a organização das Testemunhas de Jeová, cujo movimento é hostil a todos os ramos do cristianismo. Suas crenças e práticas são contrárias à Bíblia Sagrada. A fim de simplificar suas crenças, eles colocam um não diante de tudo aquilo que a Palavra de Deus ensina. Tópico 1. Origem do movimento. Subtópico 1. Sob a égide da falsa profecia. Charles T. Russell registrou a Sociedade Torre de Vigia em 1884, mas já pregava suas ideias desde 1872, na Pensilvânia, Estados Unidos da América, tendo como hábito marcar a data do retorno de Cristo. Profetizou o evento para 1914. Em seguida, mudou a data para 1915. Ele morreu em 1916 e seu sucessor, Joseph F. Rutherford, continuou com as mesmas profecias, remarcando as datas da volta de Cristo para 1918, 1920, 1925 e 1942, ano em que faleceu. Seu sucessor, Nathan H. Knorr, anunciou uma nova data para o ano de 1975. Subtópico de número 2. A falta de idoneidade espiritual. Russell colocava seus escritos no mesmo nível de autoridade da Bíblia. Seus sucessores não são diferentes. Consideram-se o único canal de comunicação entre Jeová e o homem. No entanto, os fatos eliminam, por si só, tais pretensões. Sua própria história registra que nenhuma de suas profecias cumpriu-se, mostrando claramente que tal movimento não passa de uma organização de falsos profetas. Além do mais, Jesus afirmou que não compete aos homens saber a data de sua vinda. Tópico 2. Sobre Deus e a Trindade. Subtópico 1. Seu erro sobre Deus. A organização apresenta-se como monoteísta, mas se contradiz quando afirma que Jesus é apenas um Deus poderoso e não o Deus Jeová Todo-Poderoso. Assim, admite seguir a dois deuses. Na sua teologia, Jeová não é onipresente nem onisciente, por isso não pode prever o futuro. Subtópico 2. O Deus Jeová revelado na Bíblia. Essas crenças são antibíblicas, pois a Bíblia ensina que Jesus é Deus igual ao Pai, realçando assim o verdadeiro monoteísmo. O Deus Jeová de Israel está presente em toda parte. É onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas, portanto, conhece o futuro. Subtópico 3. Seu erro sobre a Trindade. Negando a doutrina da Trindade, afirmam, ora que somos triteístas, ora que somos unicistas. Triteísmo é a crença em três deuses, e o unicismo ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. A diferença é que, na Trindade, Jesus é Deus, e no unicismo, Deus é Jesus. Subtópico 4. A Trindade Bíblica. A Trindade é a união de três pessoas distintas em uma só divindade, e não é uma só pessoa. Nós não separamos a substância.
e nem confundimos as pessoas. Por isso cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Subtópico de número 5. Seu erro sobre Jesus Cristo. A referida organização acredita que Jesus de Nazaré, pregado por nós, já não existe mais e que, durante seu ministério terreno, não passava de um homem perfeito enviado por Jeová, negando, porém, a sua divindade e ressurreição corporal. Compara-o a Satanás, afirmando que ele é o mesmo Abadom de Apocalipse. De forma absurda, ensinam que só depois do seu batismo no Jordão é que Jesus tornou-se Cristo. Subtópico de número 6. O Jesus bíblico. A Bíblia ensina que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é incomparável e criador de tudo quanto existe, e já nasceu como Cristo de Deus. O destruidor é o diabo, mas Jesus veio para trazer-nos vida. Sua ressurreição foi corporal. Jesus de Nazaré continua vivo. Foi em seu nome que o coxo foi curado. Subtópico 7. Seu erro sobre o Espírito Santo. A organização nega a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Ensina ser o Espírito Santo a força ativa de Jeová. A Bíblia, porém, afirma que ele é Deus, igual ao Pai e ao Filho. A palavra de Deus evidencia que o Espírito Santo é uma pessoa e possui as faculdades da personalidade, intelecto, vontade e emoção. Vocês podem conferir as referências bíblicas. 1 Coríntios, Efésios. Tópico 3. Sobre o homem e seu destino. Subtópico 1. Seu erro sobre a alma. À semelhança dos adventistas do sétimo dia, as testemunhas de Jeová negam a sobrevivência da alma após a morte. Acreditam ser a morte o término de tudo. Declaram que os mortos estão em estado de inconsciência. Apenas as pessoas bondosas serão ressuscitadas por Jeová. Essa doutrina é falsa. Subtópico 2. A alma na Bíblia. A Bíblia ensina que a alma sobrevive à morte. Há inúmeras passagens para sustentar essa verdade. O rico e Lázaro é um exemplo clássico dessa verdade bíblica. Subtópico 3. Seu erro sobre a salvação. A torre de vigia não considera seus adeptos filhos de Deus, nem tem a Jesus como seu mediador. A salvação é um alvo a ser cumprido. As testemunhas de Jeová acreditam que o único caminho para a salvação é a sua organização religiosa. Jesus seria mediador apenas dos 144.000 e somente estes são filhos de Deus. Pregam, de casa em casa, uma religião cujo ensino não os qualifica como filhos de Deus. Não é novidade esses adeptos não serem filhos de Deus. O intrigante é que eles mesmos o admitem. Subtópico 4. A salvação bíblica. Todos os que recebem a Jesus tornam-se filhos de Deus, e não apenas 144.000. A salvação não é algo para o futuro. Jesus prometeu: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. O verbo grego usado aqui está no presente tem e não terá. O único caminho para a salvação é Jesus, e não uma organização religiosa. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e não apenas de um grupo de 144.000 pessoas. Subtópico de número 5. Sobre o inferno de fogo. Negam a existência do inferno de fogo e afirmam que a palavra hebraica Sheol e a grega Hades,
usadas para o inferno na Bíblia indicam a sepultura comum da humanidade. Por isso, ensinam que o inferno é um estado e não um lugar. Trata-se de uma tentativa de escapar do inferno, eliminando-o da Bíblia ou negando-o, ao invés de buscar refúgio em Jesus, nosso Salvador. Subtópico 6. A doutrina do inferno ardente à luz da Bíblia. A doutrina do inferno ardente à luz da Bíblia. Os argumentos da torre de vigia são falaciosos, pois Sheol ou Hades é o lugar onde os mortos incrédulos permanecerão, em estado de consciência até o dia do juízo final. O inferno propriamente dito é o lago de fogo tipificado pela Gena, também usada para inferno. Há várias palavras e expressões na Bíblia para designar o inferno como lugar de suplício eterno, tais como fornalha de fogo, fogo ardente, tormento eterno. Tópico 4. Suas sutilezas. Subtópico 1. A tradução do Novo Mundo. A organização procura fazer com que suas crenças pareçam bíblicas, por isso produziram sua própria Bíblia, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Tradução falsa, viciada, tendenciosa e cheia de interpolação. Substitui o Espírito de Deus em Gênesis por força ativa de Deus. Agora, as testemunhas de Jeová não precisam mais torcer a palavra de Deus. Seus teólogos já o fizeram por elas. Colocaram também o nome Jeová 227 vezes no Novo Testamento, ao passo que não aparece uma vez sequer nos manuscritos originais. Substituíram cruz por estaca e falsificaram João, capítulo 1, versículo 1, e o verbo era Deus, traduzindo por e a palavra era um Deus. Subtópico 2. A sentinela. Quando uma testemunha de Jeová bate à porta de alguém, oferece um curso bíblico, está, na verdade, convidando-o para estudar a revista A Sentinela, começando pelo seu manual de ingresso, Conhecimento que conduz à vida eterna. Durante o curso, a pessoa é persuadida a acreditar em crenças que são condenadas pela Bíblia. Conclusão. Devemos ser educados quando uma testemunha de Jeová bater à nossa porta. Todavia, não devemos compartilhar de suas crenças. Quando falamos que temos provas de suas falsas profecias, dificilmente se interessam pelo diálogo. Também ficam numa situação desconfortável ao indagarmos se eles são filhos de Deus, ou se Jesus é Deus falso ou verdadeiro. Perguntas como essas podem abalar a convicção das testemunhas de Jeová. Assim, irmãos, concluímos a leitura de mais uma lição que nos esclarece pois a palavra de Deus é luz para as nossas vidas. Como os irmãos podem verificar, o que lemos segue a referência bíblica, o que comprova o que a Bíblia diz, a genuína palavra de Deus. Paz do Senhor, um abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir.